Mãe Caramelo pula em carro com seu filhote. O que aconteceu em seguida surpreendeu a todos. Na manhã abafada de uma terça-feira, na cidadezinha de Santo Alívio, uma cena inesperada chamou a atenção dos poucos feirantes ainda organizando suas barracas. Uma cadela caramelo, com olhos atentos e o corpo franzino de quem já enfrentou muito na vida, saltou para dentro do porta-malas aberto de um carro estacionado, carregando com cuidado o próprio filhote entre os dentes. O carro pertencia a Dona Lourdes, uma senhora conhecida na cidade pelo seu temperamento forte e pela rotina meticulosa. Quando ela chegou em casa e descobriu a surpresa, não imaginava que aquela invasão canina mudaria completamente o rumo da sua vida, e de toda a vizinhança. Fica com a gente porque essa história só está começando. Aproveita agora para curtir o vídeo, comentar de onde você está assistindo, e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada comovente e cheia de reviravoltas. Naquela manhã abafada de primavera, o sol mal havia despontado no céu quando Dona Lourdes estacionou seu carro ao lado da banca de pamonha da Dona Jacira, no centro da pequena e adormecida Santo Alívio. A cidade ainda despertava, com os primeiros vendedores armando suas barracas, cheios de passos lentos e bocejos largos. O ar carregava o cheiro doce do milho cozido e do café passado na hora, uma mistura que fazia parte do cotidiano de quem vivia ali. Dona Lourdes desceu do carro com sua sacola de lona, os passos curtos, mas decididos. Usava o mesmo vestido de bolinha azul com sapato baixo, e a expressão séria de quem não estava ali para a conversa. Cumprimentou apenas com um aceno de cabeça os conhecidos e seguiu para a banca de legumes, onde tinha por hábito escolher, uma a uma, as batatas que levaria para a semana. Ela não percebeu quando a cadela apareceu. A Caramelo vinha caminhando devagar, com a língua de fora, arfando com esforço. Seus pelos, queimados de sol e poeira, escondiam em parte o corpo magro. No focinho, a marca da estrada. Nos olhos, algo diferente, uma mistura de urgência e cuidado. Entre os dentes, carregava um pequeno filhote, ainda de olhos semicerrados, as patas moles, completamente entregue à mãe. O porta-malas do carro de Dona Lourdes estava entreaberto. A idosa sempre deixava assim para colocar as sacolas depois das compras, hábito antigo. Foi ali que a cadela viu a chance. Com um impulso firme, subiu, acomodou o filhote em um canto, olhou ao redor, e se deitou ao lado dele. Não fazia barulho, nem pedia atenção. Apenas procurava abrigo. Durante a meia hora em que Dona Lourdes escolhia verduras, a feira seguia normalmente. Alguns viram a cadela entrar, mas ninguém se atreveu a tirá-la. No fundo, todos sabiam que aquilo não era invasão, era desespero. Ao voltar para o carro, Dona Lourdes colocou a sacola no banco do passageiro, entrou, deu a partida e seguiu para casa, sem perceber o inesperado par de passageiros que carregava. Foi apenas ao abrir o porta-malas, já na garagem de sua casa, que ela viu. Ali estavam a cadela e o filhote, encostados em uma coberta velha que ela usava para proteger os potes de vidro do mercado. A cadela se ergueu devagar, sem mostrar os dentes, mas com o corpo inteiro em alerta. O filhote ainda dormia, encolhido. Mas o que é isso, meu Deus do céu? Disse Dona Lourdes, num sussurro quase indignado. Ela olhou para os lados, como se esperasse alguém aparecer para explicar. Mas estava só. Passou a mão no cabelo e soltou um resmungo, o tipo de som que fazia sempre que algo saía do roteiro. O impulso foi espantar os dois. Era o que qualquer um faria, não era? Afinal, cadelas vadias não deviam invadir carro dos outros, muito menos entrar em casa sem serem convidadas. Mas ao se aproximar, algo na postura da Caramelo a fez parar. Os olhos da cadela encaravam com firmeza, sem medo, mas também sem agressividade. Havia um pedido ali. E, mais forte ainda, havia uma dor que Dona Lourdes reconheceu de longe. Você tá fugindo de quê, hein? Murmurou. A resposta veio em silêncio. O filhote se mexeu, soltando um som fraco, como um choro contido. Dona Lourdes recuou um passo. A imagem era forte demais. Aquela mãe, magra, exausta, mas determinada a proteger o filho. Algo ali tocou um canto esquecido de sua alma. Um canto que ela fazia questão de trancar há muitos anos. Ela ficou parada por longos segundos. Olhou o céu. Olhou a cadela. Suspirou fundo e abriu o portão que levava ao quintal dos fundos. Vai, entra logo, antes que eu me arrependa. A Caramelo não hesitou. Pegou o filhote nos dentes, desceu do porta-malas e seguiu Dona Lourdes, com a cauda baixa e o olhar atento.
Cruzaram o corredor estreito da lateral da casa, passando pelas samambaias penduradas e pelo varal com os panos de prato. O quintal era simples, com um canteiro de ervas, um banco de madeira antiga e algumas telhas empilhadas. Um lugar pacato, como a Dona Lourdes indicou um canto protegido pela sombra de uma goiabeira. Fica aí. Mas olha, é só por hoje, viu? Amanhã você vai embora. A Caramelo se acomodou de imediato, como se tivesse entendido perfeitamente. Dona Lourdes entrou em casa, resmungando sozinha, mas não pôde evitar de ficar espiando pela cortina da cozinha. E, a cada vez que olhava, encontrava a cadela no mesmo lugar, cuidando do filhote com uma dedicação silenciosa, que mexia com algo fundo dentro dela. À noite, ao preparar seu mingau de fubá, Dona Lourdes separou um pouco em um pires e saiu com ele até o quintal. A Caramelo levantou a cabeça, mas não se moveu. Dona Lourdes colocou o prato no chão, perto do banco. Come isso, vai. Tá quente ainda. Voltou para dentro antes que a cadela pudesse se aproximar. Não queria se apegar. Era só um gesto de compaixão. Um só. Afinal, no dia seguinte, ela resolveria aquilo. Talvez levasse os dois para o Zeca, o antigo técnico agrícola que agora trabalhava na prefeitura e ajudava com animais. Ou para a escola, onde a professora Marina falava sempre de um projeto de adoção. Mas, naquela noite, enquanto o vento balançava as cortinas e os sons do interior preenchiam o ar, Dona Lourdes percebeu que havia algo diferente no silêncio da casa. Ele estava menos pesado, menos cortante. Era como se aquela presença no quintal, mesmo sem palavras, tivesse mexido no ar que ela respirava. Antes de dormir, saiu novamente, só para espiar. Encontrou a Caramelo dormindo com o filhote colado ao peito, respirando calmo. Só hoje, repetiu para si mesma. Mas já sabia que estava mentindo. A cidade dormia em paz. No céu, as estrelas cobriam Santo Alívio com um brilho tímido, quase cúmplice. E ali, naquele quintal esquecido por tantos, começava uma história que ninguém poderia prever. Não era apenas uma cadela de rua. Não era apenas um filhote indefeso. O dia seguinte amanheceu com o som habitual dos passarinhos, do caminhão do pão e dos passos miúdos de Dona Lourdes pela cozinha. Ela havia dormido pouco. Sonhou com cães correndo por ruas empoeiradas, com o filhote da Caramelo no colo de uma criança desconhecida, e com o quintal da sua casa cheio de patas e latidos. Acordou com o coração apertado e os olhos pesados. Fez o café mais forte do que o normal e, como sempre, separou 2 fatias de pão amanhecido para torrar na frigideira. Não era mulher de grandes mudanças. Tudo nela obedecia a um ritmo próprio, os horários, os pratos, os panos de prato dobrados da mesma forma. Mas ali no quintal havia algo que fugia do controle, e isso a incomodava mais do que estava disposta a admitir. Antes mesmo de provar o café, foi até a janela da cozinha. Caramelo ainda estava lá, deitada sob a goiabeira, com o filhote agora mamando em silêncio. A cadela levantou os olhos, encontrou o olhar da velha e ficou imóvel, como se pedisse permissão para continuar existindo naquele canto. Dona Lourdes saiu, devagar, levando um pano de prato como desculpa. Não falou nada. Colocou o pano sobre o banco de madeira e voltou para dentro. No fundo, sabia que a Caramelo não ia embora tão cedo. Algo nela dizia que aquela mãe de 4 patas havia escolhido aquele lugar, e que talvez o destino tivesse escolhido isso também. Por volta das 8, o portão rangeu com um som conhecido. Era Dona Jacira, a vizinha de muro, que não perdia uma oportunidade de saber o que acontecia nos quintais alheios. Carregava sua sacola de sempre, um avental florido e uma expressão que misturava curiosidade com julgamento. Bom dia, Lourdes. Tava te ouvindo mexer na cozinha desde cedo. Café pronto. Dona Lourdes respondeu com um aceno de cabeça e um gesto vago em direção à chaleira. Jacira se sentou sem ser convidada, como sempre fazia, e pegou uma xícara do armário sem cerimônia. E essa história que ouvi na feira ontem. Disseram que uma cadela pulou no seu carro. Isso é verdade. Mulher Dona Lourdes revirou os olhos e respondeu com um suspiro. Não foi bem assim. Ela se enfiou no porta-malas. Quando vi, já estava em casa. E com filhote Jacira levou a mão ao peito como se tivesse escutado uma heresia. Filhote dentro da sua casa? Você ficou maluca, Lourdes. Vai encher de pulga, vai te dar trabalho. Essas coisas de rua não são confiáveis. Lourdes permaneceu calada. Sabia que, com Jacira,
Qualquer argumento era um convite para mais opiniões. Em vez disso, levantou-se, pegou um pires com restos de pão e saiu novamente para o quintal. Colocou o prato perto da goiabeira. A Caramelo se aproximou devagar, sempre em silêncio, com um olhar que misturava receio e gratidão. Jacira, que vinha logo atrás, espiou a cena por cima do ombro da amiga. Ela é bonita, tenho que admitir. Mas você vai ter que dar um jeito nisso. A cidade tá cheia de cachorro largado. Vão dizer que você virou acumuladora. Dona Lourdes não respondeu. Apenas olhou a Caramelo, que terminava de comer e voltava para junto do filhote. Eu vou resolver. Só tô dando um abrigo até achar alguém para ficar com ele. Jacira bebeu o resto do café de um gole só, colocou a xícara na pia e se despediu com um beijo no ar, o mesmo de sempre, mas agora com um brilho diferente nos olhos. Sabia que aquela história ainda renderia assunto. Nos dias que se seguiram, Lourdes tentou se manter fiel à promessa de não se apegar. Mas era tarde demais. A Caramelo havia se tornado parte da rotina. Esperava pelo café da manhã no mesmo canto. Dormia ao lado do filhote sempre com uma das patas por cima dele, como se dissesse ao mundo que ninguém iria tirá-lo dali. Certa tarde, enquanto estendia roupas no varal, Lourdes ouviu passos leves atrás de si. Era o Tiago, seu neto, que vinha passar uns dias com ela durante as férias. O garoto, de 12 anos, carregava sua mochila e o mesmo sorriso tímido do pai. Vó, você tem cachorro agora? Dona Lourdes não soube o que dizer. Tiago correu até a goiabeira e se agachou devagar. A Caramelo observava com atenção, mas não recuou. O menino estendeu a mão, e o filhote soltou um latido fraco, quase um soluço. Ela chegou sozinha, disse Lourdes, com os braços cruzados, tentando manter a firmeza. Não é nossa. Só tá aqui por uns dias. Tiago não respondeu. Sentou no chão de terra, ao lado da mãe Caramelo, e começou a acariciar o filhote com cuidado. Lourdes observava da porta, os olhos marejando sem querer. Naquela noite, ao se deitar, Dona Lourdes sentiu uma inquietação estranha. O silêncio da casa parecia menos solitário. Havia vozes, passos, latidos. Havia vida. Sentiu saudade do tempo em que a casa era cheia, da presença do filho, da nora, do neto pequeno correndo pelos corredores. Mas também percebeu algo novo, a sensação de que, talvez, ainda houvesse espaço para mais vida ali dentro. No sábado, a professora Marina apareceu com um cartaz nas mãos. Lourdes, estamos organizando um evento de adoção responsável na escola. Vai ser no fim do mês. Tô passando em algumas casas para ver se conhecem animais que precisam de um lar. Dona Lourdes hesitou. Quase disse sim. Mas a Caramelo, que observava a conversa pela fresta do portão, parecia entender tudo. Seus olhos, mais vivos do que nunca, encontraram os de Lourdes. Vou pensar, Marina. Mas não prometo nada. Marina sorriu. Sabia que não adiantava insistir. Deixou o cartaz e seguiu seu caminho, sem saber que havia acabado de plantar uma semente importante. Mais tarde, Tiago entrou na cozinha carregando o filhote nos braços. Vó, a gente pode dar nome para ele. Dona Lourdes, que mexia a panela de arroz, soltou um suspiro. Nome é. Ele precisa de um nome. E ela também. Não dá para chamar só de cachorro. Lourdes pensou por alguns segundos. Olhou os pelos dourados e a postura firme da mãe. E respondeu, quase sem pensar. Ela é Caramelo. E ele. Tiago olhou para o pequeno, que mordiscava sua manga de leve. Pode ser Goiaba. Por causa da árvore. Dona Lourdes sorriu sem mostrar os dentes. Era o tipo de nome que ela jamais escolheria, mas naquele momento, fez todo sentido. E assim, sem alarde, Caramelo e Goiaba ganharam nomes, espaço e, aos poucos, um lugar no coração daquela casa. A vizinhança, claro, reagiu. Jacira fez questão de comentar com todas as amigas da igreja. Zeca, o feirante, trouxe um saco de ração de presente. E até a rádio comunitária mencionou a história da cadela que pulou no carro da Dona Lourdes. Mas o que ninguém sabia ainda é que aquela história estava apenas começando. Por trás dos olhos atentos de Caramelo haviam passado, e por trás do carinho do filhote, uma verdade que muitos ainda iriam descobrir. Por enquanto, Dona Lourdes apenas observava. Sentada na cadeira de balanço da varanda, com o sol se pondo devagar e o cheiro do café no ar, ela sentia algo que não sentia há muito tempo. Paz. E uma pontinha de alegria. A terceira semana de Caramelo e Goiaba no quintal de Dona Lourdes chegou com mudanças sutis. A casa parecia mais viva,
o ar mais leve, e até as plantas do quintal pareciam crescer com mais entusiasmo. Tiago, que normalmente passava suas férias mergulhado em livros ou videogames, agora passava horas no chão de terra, acompanhando os primeiros passos do filhote, fazendo carinho em Caramelo e ajudando a avó com pequenas tarefas. Dona Lourdes, por sua vez, começava a admitir para si mesma que não queria mais que os dois fossem embora. Mas como tudo em Santo Alívio, quando a calmaria é grande demais, logo vem um vento mudando tudo de lugar. Naquela manhã, ao abrir o portão da frente para varrer a calçada, Dona Lourdes se deparou com um envelope dobrado preso por uma pedra. Não havia remetente, apenas seu nome escrito com uma caligrafia familiar, mas difícil de reconhecer. Ela pegou o papel com cuidado, olhou para os lados, mas não viu ninguém na rua. A vizinhança ainda dormia ou estava em seus afazeres. Entrou e sentou à mesa da cozinha, o coração um pouco acelerado. Abriu o envelope com dedos firmes, apesar da curiosidade. Dentro, havia apenas um bilhete, escrito à mão. Ela já passou por muito. Protegeu uma criança quando ninguém mais o fez. Se está com você, é porque ela sabe que pode confiar. Não a mande embora. Confie nela. E confie em você. Dona Lourdes leu uma, duas, três vezes. Sentiu um arrepio correr a espinha. Não havia assinatura, nenhuma pista de quem escrevera aquilo. Mas as palavras mexeram com algo que ela não sabia nomear. A primeira reação foi desconfiar. Talvez fosse alguma brincadeira de mau gosto, talvez alguém da igreja tentando pregar uma peça. Mas quanto mais pensava, mais percebia que aquele bilhete não vinha de um lugar de deboche. Dobrou o papel com cuidado e guardou na gaveta da cristaleira. Aquilo ainda precisava ser digerido. Lá fora, Caramelo descansava à sombra, os olhos semicerrados, mas atentos. Dona Lourdes a observou por um instante e depois voltou à rotina, mas o bilhete continuava ecoando na cabeça. Durante o almoço, enquanto Tiago contava sobre a vez em que o filhote tentou comer uma flor do jardim e acabou espirrando sem parar, Dona Lourdes estava distante. As palavras do bilhete pulsavam como um tambor surdo. Protegeu uma criança. Como assim? E quem escreveu? E por que justamente agora? À tarde, decidiu visitar o feirante Zeca, um homem que conhecia quase tudo e todos da cidade. Se alguém soubesse de algo sobre a origem daquela cadela, seria ele. Vestiu sua blusa de botão, pegou o guarda-sol e saiu a passos firmes. Tiago ficou em casa brincando com goiaba e separando potinhos para fazer comedouros improvisados. Zeca estava organizando seus caixotes de legumes quando viu Dona Lourdes se aproximando. Sorriu com o canto da boca, aquele sorriso que só usava com quem respeitava de verdade. Bom dia, Dona Lourdes. Veio inspecionar meus tomates ou só matar a saudade do centro? Não enrola, Zeca. Vim perguntar sobre a Caramelo. A cadela. Ela apareceu no meu carro aquele dia. Você viu alguma coisa? Sabe de onde ela veio? Zeca coçou a barba e fez uma pausa. Olhou para os lados, abaixou o tom da voz. Lourdes, essa cadela aí, eu já vi ela antes sim. Lá no bairro da Pedreira. Uns meses atrás. Ela vivia numa ruazinha perto da escola abandonada. Mas ninguém conseguia chegar perto. Dizia o povo que ela protegia umas crianças que brincavam por lá. Um dia sumiu. Depois não vi mais. Dona Lourdes franziu a testa. Escola abandonada. Crianças. Aquilo batia com o bilhete. Mas como assim proteger crianças? De quê? Por quê? Você acha que alguém poderia ter feito mal a ela? Zeca balançou a cabeça. Não sei. Mas o povo comentava que ela enfrentava outros cães, ou até gente. Uma mulher lá disse que viu ela tirar um menino de uma rua antes de um carro passar. Mas ninguém deu muita importância. Só disseram que ela era brava. Dona Lourdes agradeceu com um aceno e voltou para casa com o coração mais agitado do que quando saiu. Passou a tarde em silêncio, pensando se deveria contar algo a Tiago. Mas o menino parecia tão feliz com os cães que ela preferiu guardar para si. Naquela noite, choveu pela primeira vez em semanas. Não uma chuva forte, mas suficiente para trazer o cheiro da terra molhada e o barulho suave das gotas batendo no telhado. Goiaba, assustado com os trovões, chorou no quintal. Tiago correu até ele, pegou o filhote no colo e tentou acalmá-lo. Caramelo também se levantou, rondando inquieta. Vó, posso trazer ele para dentro só hoje?
Ele tá com medo. Dona Lourdes hesitou. Olhou para a chuva, para o filhote tremendo, para os olhos suplicantes do neto. Só hoje. Mas no tapetinho da sala. Nada de subir no sofá. Tiago ajeitou o tapete, colocou uma coberta velha e deitou-se ao lado do filhote. Caramelo, depois de alguns minutos observando pela porta, entrou também. Encostou-se perto de Tiago, mas com o olho sempre aberto, protegendo o filho. A noite foi difícil. Os trovões continuaram, e em determinado momento, Caramelo soltou um ganido estranho. Dona Lourdes, que dormia no quarto ao lado, acordou e correu para ver. A encontrou parada no meio da sala, os pelos arrepiados, os olhos fixos na janela. O que foi, menina? Mas não havia ninguém ali fora. Apenas o barulho da chuva e o estalo de um galho ao longe. Ainda assim, Caramelo permaneceu alerta por longos minutos, como se esperasse que algo surgisse da escuridão. Dona Lourdes ficou ali, observando. Sentiu um arrepio percorrer os braços. Aquela cadela tinha algo que ela não entendia, mas que começava a respeitar. Na manhã seguinte, Tiago acordou abraçado à goiaba. Dona Lourdes fez café e colocou um pedaço de pão para Caramelo. O tempo estava mais fresco. O clima carregava ainda um pouco da umidade da chuva. Ao varrer a entrada de casa, encontrou outro envelope. Desta vez, não havia nem nome. Apenas um desenho simples de uma pata com um coração no centro. Abriu o bilhete ali mesmo, as mãos trêmulas. Ela não esquece. E você também não. Às vezes, são os animais que curam os humanos. Dona Lourdes sentou no degrau e ficou ali, com o papel nas mãos, olhando para o céu. Sentia um nó no peito, uma vontade de chorar que vinha sem motivo, ou com todos os motivos do mundo. Tiago saiu com goiaba nos braços, ainda sonolento. Tá tudo bem, vó? Ela olhou para ele, depois para Caramelo, que estava deitada perto do canteiro de ervas, tranquila como se nada tivesse acontecido. Tá, meu filho. Tá sim. Só tô lembrando de umas coisas antigas. Tiago se aproximou, se sentou ao lado dela. Caramelo levantou e se aproximou também, sentando-se entre os dois. Ali estavam os três, em silêncio, ouvindo o som da cidade acordando. Naquele momento, Dona Lourdes teve certeza de uma coisa. Aquela cadela tinha vindo por um motivo. E fosse qual fosse o segredo do passado dela, ele não era um peso. Era uma ponte. E talvez, só talvez, fosse o momento de começar a atravessar. A cidade de Santo Alívio começava a se preparar para um dos eventos mais aguardados do semestre, a Feira da Adoção. Organizada pela professora Marina, o evento já era tradicional entre os moradores, especialmente aqueles que viam nos animais uma companhia para as horas longas do dia a dia. Para Dona Lourdes, no entanto, aquele sábado prometia ser mais do que uma simples reunião de barracas e famílias. Era uma encruzilhada. Caramelo e Goiaba ainda dormiam no quintal quando Lourdes acordou antes do nascer do sol. Fez o café mais cedo, com a chaleira soltando o apito agudo enquanto o cheiro do pó recém-moído tomava a casa. A velha senhora vestiu seu vestido florido de domingo e prendeu os cabelos num coque firme. Olhou-se no espelho da sala e demorou um pouco mais do que o costume ali parada. Nos olhos, uma dúvida que crescia a cada dia. Ela realmente estava pronta para deixar os dois irem embora? Tiago apareceu com os cabelos bagunçados, os pés descalços e uma camiseta do herói que adorava. Sentou à mesa e pegou o pão torrado que a avó havia deixado. Observou o silêncio dela por um momento e então perguntou, como quem já sabia a resposta: a gente vai levar eles hoje? Dona Lourdes respirou fundo. Não queria mentir, mas também não sabia ao certo o que dizer. Vamos, Tiago. Mas só para ver como é. Não prometi nada para ninguém. Tiago assentiu com um leve movimento de cabeça. Não parecia feliz, mas respeitava o jeito da avó. Desde a chegada de Caramelo, havia aprendido a não forçar as coisas. Algumas decisões, sabia ele, precisavam de tempo. Na hora do almoço, prepararam uma pequena marmita com arroz, frango desfiado e cenoura ralada para Caramelo. Para Goiaba, que já começava a explorar mais o mundo ao redor, separaram ração misturada com caldo de feijão. Dona Lourdes forrou o porta-malas com cobertas, colocou uma toalha sobre o banco traseiro e arrumou tudo como se fosse uma viagem importante. E era. Na saída, encontrou Dona Jacira encostada no portão, braços cruzados, como quem já esperava a cena. Vai levar eles para adoção, é? Dona Lourdes.
Respondeu sem olhar diretamente. Vou mostrar. Se aparecer alguém que mereça, talvez eu deixe. Jacira soltou um risinho curto, quase debochado, mas não disse nada. Apenas observou enquanto Tiago e a avó acomodavam os animais no carro. A feira acontecia no pátio da escola municipal, um espaço grande com árvores antigas e bancos de cimento quebrado pelo tempo. Já havia música tocando no rádio comunitário, crianças correndo com bexigas coloridas e voluntários colocando bandeirinhas entre os postes. Logo na entrada, uma tenda grande com a faixa escrita em letras feitas à mão: Adote com coração. Caramelo se manteve quieta durante todo o trajeto. Seus olhos observavam tudo com atenção, mas seu corpo permanecia sereno, como se já conhecesse cada passo daquela jornada. Goiaba, por outro lado, tremia de leve ao sentir os cheiros novos, os sons altos, os passos de gente passando para lá e para cá. A professora Marina veio recebê-los com um sorriso largo. Estava vestida com um colete colorido cheio de bolsos e um boné que dizia Amor Animal. Lourdes, que bom que você veio. Eles estão lindos. Dona Lourdes deu um meio sorriso e ajeitou a alça da bolsa. Não prometo nada, Marina. Tô só observando. Marina fez um gesto de compreensão. Levou-os até uma tenda com almofadas, potes de água e brinquedos. Outros cães já estavam lá, a maioria em gaiolas improvisadas ou amarrados a estacas com coleiras apertadas. Caramelo, no entanto, foi solta e logo se deitou ao lado de Tiago, que montava um tapete com peças coloridas para Goiaba brincar. Enquanto a feira acontecia, várias famílias se aproximavam. Algumas pessoas perguntavam sobre a idade dos cães, se tinham vacinas, se eram mansos. Caramelo mantinha-se firme, sem demonstrar qualquer agressividade, mas também sem se aproximar demais de ninguém. Ela olhava para Tiago de vez em quando, como se ele fosse o único ponto de segurança naquele novo mundo. Foi então que uma mulher elegante, com óculos escuros e roupas de marca, se aproximou. Trazia uma criança pequena pela mão e uma sacola com brinquedos. Esse aqui é filhote? Perguntou, apontando para Goiaba. Tiago assentiu com um sorriso tímido. E essa é a mãe? Sim. A mulher se abaixou e tentou acariciar Caramelo, que recuou um passo e abaixou a cabeça. A mulher franziu a testa. Parece arisca. Não sei se vai se adaptar em apartamento. Mas o filhote é uma graça. Tiago olhou para a avó, esperando algum tipo de apoio. Dona Lourdes apenas cruzou os braços e respondeu: eles vieram juntos. Só saem juntos. A mulher fez uma careta discreta e se afastou. Marina, que observava de longe, se aproximou e falou em voz baixa. Você não precisa decidir hoje. Pode levar de volta e pensar com calma. Muita gente adota no impulso. Dona Lourdes agradeceu e passou a caminhar lentamente pela feira, levando Caramelo pela guia que Tiago havia feito com cordão de varal. Pararam em frente a um mural com fotos de animais e depoimentos. Um em especial chamou a atenção dela. Era foto de uma cadela idosa, com a legenda: abandonada aos 10 anos. Adotada por uma senhora viúva que reencontrou a alegria com sua companhia. Ao lado, a foto das duas juntas num sofá florido. Lourdes sentiu um calor no peito, como se aquele retrato falasse com ela diretamente. Voltou para a tenda, sentou no chão ao lado de Caramelo e, pela primeira vez, fez um carinho longo atrás das orelhas da cadela. Ela fechou os olhos e encostou a cabeça no colo da velha senhora. Tiago olhava tudo sem dizer palavra. No final da tarde, a maioria dos animais já havia sido adotada. Restavam apenas 3 cães, entre eles Caramelo e Goiaba. Marina trouxe uma prancheta. Quer que eu coloque o nome deles na lista de reavaliação para o próximo evento? Dona Lourdes não respondeu de imediato. Olhou para Tiago, depois para Caramelo, que dormia com o filhote enrolado ao lado. Não. Pode tirar da lista. Eles não vão mais sair da minha casa. Marina sorriu como quem já esperava por aquela resposta. Sabia que você entenderia. Às vezes, a gente não adota ninguém. É a gente que é adotado. No caminho de volta, o silêncio do carro era diferente. Era cheio. Era denso. Dona Lourdes dirigia com calma, os olhos fixos na estrada, mas o pensamento leve. Tiago, no banco de trás, cochilava com Goiaba no colo. Caramelo observava pela janela, como se reconhecesse cada pedaço do caminho. Ao chegar em casa, a primeira coisa que fizeram foi abrir o portão dos fundos. O quintal parecia mais bonito,
mais iluminado, como se o sol tivesse esperado aquele momento para brilhar com mais força. Dona Lourdes retirou o tapete velho da lavanderia e colocou ali uma nova coberta que comprará secretamente na feira. Era florida, com tons de amarelo e verde. Parecia nova, mas tinha um toque de coisa antiga, como tudo que ela gostava. Caramelo deitou ali com um suspiro profundo, e Goiaba logo se aninhou junto. Dona Lourdes ficou observando a cena por longos minutos. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que havia feito algo realmente certo. Não por obrigação, não por conveniência, mas por amor. Mais tarde, ao guardar suas coisas, encontrou novamente o bilhete com a pata e o coração. Dessa vez, não guardou na gaveta. Prendeu com um ímã na geladeira, ao lado da lista de compras e da receita de bolo de milho. Não havia mais segredos. Havia escolhas. E agora, Caramelo e Goiaba faziam parte da história daquela casa. No início da semana seguinte, Santo Alívio voltou ao seu ritmo de sempre. A feira da adoção havia deixado lembranças em todos que participaram, mas na casa de Dona Lourdes, os efeitos foram profundos. Agora que Caramelo e Goiaba eram oficialmente parte da família, a rotina ganhou um novo ritmo. Tiago acordava mais cedo para cuidar do filhote, Caramelo seguia Dona Lourdes pelo quintal como uma sombra atenta, e até o canto do sofá que antes era evitado agora tinha marcas de patinhas secas. Porém, mesmo com toda a calmaria aparente, algo insistia em inquietar Dona Lourdes. O bilhete misterioso, as palavras sobre Caramelo ter protegido uma criança, e a história que Zeca contou sobre o bairro da Pedreira. Era como uma porta entreaberta no fundo da memória. E Lourdes, que nunca foi mulher de se meter em confusão, não conseguia mais ignorar o chamado do que estava por trás daquela história. Na quarta-feira, ela se sentou com Tiago após o almoço. O garoto terminava o terceiro pedaço de bolo de fubá quando Lourdes limpou as mãos no avental e olhou diretamente nos olhos dele. Preciso ir a um lugar. E quero que venha comigo. Tiago ergueu as sobrancelhas. Onde, vó? No bairro da Pedreira. É onde dizem que a Caramelo viveu antes de aparecer aqui. Tem alguma coisa lá que eu preciso entender. Tiago concordou de imediato. Ele já sentia, no fundo, que aquela cadela era mais do que apenas um animal de rua. E qualquer chance de entender melhor o passado dela parecia importante. No dia seguinte, logo após o café, saíram os três. Caramelo entrou no carro sem hesitar, como se já soubesse o destino. Goiaba ficou em casa, deixado aos cuidados de Dona Jacira, que fingiu não gostar da tarefa, mas no fundo ficou encantada com o filhote. O bairro da Pedreira ficava a 20 minutos dali, numa região mais antiga da cidade. As casas eram baixas, muitas delas com muros quebrados, janelas com cortinas encardidas e bicicletas encostadas em varais improvisados. O asfalto se esfarelava nas beiradas das calçadas, e as árvores cresciam com liberdade, muitas vezes invadindo os fios elétricos e os telhados vizinhos. Lourdes parou o carro em frente. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. A antiga escola abandonada. Era uma construção de tijolos vermelhos, com o letreiro ainda pendurado numa das colunas da entrada, Escola Municipal Darcy Ribeiro. Estava apagado pelo tempo, com letras faltando e manchas pretas no reboco. Caramelo começou a latir baixo, quase como um aviso. Estava inquieta. Andava de um lado para o outro dentro do carro. Lourdes abriu a porta e deixou que ela saísse. A cadela imediatamente começou a cheirar o chão, as paredes, os cantos do portão. Vamos com calma, disse Lourdes, segurando Tiago pela mão. Entraram pelo portão enferrujado, que ainda tinha parte da corrente pendurada. O pátio da escola estava coberto por folhas secas, brinquedos quebrados e alguns pneus velhos. As salas estavam com janelas quebradas, mas dentro parecia tudo parado no tempo. Mesas empoeiradas, quadros rabiscados e livros rasgados pelo chão. Caramelo caminhava lentamente, cheirando cada canto, até que parou diante de uma das salas. Sentou-se e latiu uma única vez, como se chamasse alguém. Tiago se aproximou com cuidado e entrou. A sala era escura, mas através da janela quebrada, a luz entrava em feixes estreitos. Havia algo rabiscado na parede de trás. Dona Lourdes pegou os óculos no bolso e se aproximou para ler. Eram palavras escritas com giz colorido. Obrigado, amarelinha.
Ela olhou para Tiago, confusa. O que significa isso? Tiago deu de ombros. Mas Caramelo estava sentada bem ali, olhando para a parede. Lourdes entendeu na hora. Alguém havia dado um nome a ela. Antes de ser Caramelo, ela tinha sido Amarelinha. E alguém a agradecia por algo. Continuaram explorando o lugar. Em outra sala, encontraram uma caixa velha com alguns brinquedos e cadernos infantis. Um dos cadernos tinha capa rasgada, mas por dentro, ainda havia páginas legíveis. E numa delas, uma redação escrita com letras infantis. Hoje a Amarelinha me salvou de um carro. Eu tava jogando bolinha e ela correu comigo para a calçada. A professora disse que foi um milagre. Eu acho que ela é mágica. Dona Lourdes sentou-se num banco quebrado e leu o texto de novo, dessa vez em voz alta. Caramelo deitou-se aos seus pés, como se entendesse cada palavra. Então era verdade, murmurou Lourdes. Você protegeu uma criança. E foi esquecida aqui. Tiago estava maravilhado. Como alguém podia abandonar uma cadela tão especial? Por que ninguém contou essa história antes? Voltaram para o carro em silêncio. A cadela parecia mais tranquila, como se finalmente tivesse mostrado que precisava ser visto. No caminho de volta, Lourdes não conseguia parar de pensar na injustiça que o tempo faz com os animais. Tão leais, tão valentes, e ainda assim tão esquecidos. Naquela noite, enquanto preparava arroz doce para o jantar, Lourdes contou tudo para Tiago: o bilhete misterioso, a conversa com o feirante, a desconfiança de que Caramelo tinha uma história grande demais para ficar escondida no quintal de casa. Talvez a gente precise contar essa história, disse o menino. Contar como? Tiago pensou por um instante. A professora Marina. Ela pode ajudar. A gente pode fazer um mural na escola. Mostrar quem ela foi. Dar a ela o que ninguém deu, reconhecimento. Lourdes concordou com a cabeça. Pela primeira vez, sentiu que estava devolvendo à cadela o que ela tinha dado a alguém há tempos: proteção, amor, dignidade. No fim de semana, escreveram a história juntos. Tiago cuidou do texto, Dona Lourdes corrigiu as palavras e acrescentou os detalhes. Colaram fotos de Caramelo, desenhos do filhote, e até fizeram uma moldura de papelão pintada à mão. A professora Marina ficou emocionada ao ver o material. Com os olhos marejados, prometeu que colocaria o mural na entrada da escola e que contaria a história durante a próxima reunião com os pais. Disse também que os alunos estavam precisando de exemplos reais de coragem. Dias depois, a história de Caramelo se espalhou por Santo Alívio. Foi contada na rádio comunitária, compartilhada nas redes sociais da escola, e até rendeu uma visita da repórter do Jornal da Cidade, que tirou uma foto de Dona Lourdes com Caramelo e Tiago sentados no quintal. Ganharam destaque na capa com a manchete: a cadela que salvou uma criança e foi salva por uma avó. A partir dali, Caramelo passou a ser vista de outra forma por todos. Ganhou uma coleira nova, doada por uma pet shop local. Recebeu visitas de crianças da escola, que vinham só para vê-la, fazer carinho, agradecer. Até Dona Jacira mudou o tom. Um dia apareceu com um saquinho de biscoitos caninos e disse que era só por educação, mas ficou sentada por quase uma hora brincando com goiaba. Na cidade, o respeito por Caramelo era evidente. Mas o que mais tocava Dona Lourdes era o respeito que ela sentia por si mesma. Pela decisão de confiar no instinto, pela coragem de se abrir novamente ao inesperado, pela escolha de não apenas abrigar, mas acolher. E no meio de tudo isso, o que mais crescia era o amor. Tiago já não conseguia imaginar suas férias sem Caramelo e goiaba. Dona Lourdes, que sempre achou que já havia vivido tudo o que precisava, sentia que começava a viver algo novo. Naquela noite, com a lua alta no céu, sentaram-se os três na varanda. Caramelo de um lado, goiaba do outro, Tiago com a cabeça no colo da avó. O vento balançava as folhas da goiabeira e trazia o cheiro da terra molhada do dia anterior. Dona Lourdes olhou para o céu, depois para seus companheiros silenciosos, e murmurou, mais para si do que para os outros: às vezes, é mesmo nos encontros mais improváveis que a vida recomeça. O mês de setembro avançava lentamente, trazendo consigo os ventos quentes e os ipês amarelos florindo pelas ruas de Santo Alívio. As manhãs estavam mais claras, e as tardes começavam a se estender, arrastando consigo os cheiros da primavera que se aproximava. Dona Lourdes sentia uma tranquilidade diferente invadir sua rotina. Era como se, depois de anos, sua casa tivesse encontrado novamente um ritmo vivo e alegre.
Caramelo e Goiaba já não eram visitas. Eram parte da alma da casa. Tiago aproveitava cada segundo ao lado dos dois. Começara a construir pequenas rampas de madeira para Goiaba brincar no quintal e até improvisou um túnel com caixas de papelão que ele chamava de Fortaleza dos Heróis. Goiaba já reconhecia seu nome e corria todo desajeitado quando era chamado. Caramelo acompanhava tudo com paciência, sempre de olho no filho, mas agora também mais aberta a deitar ao lado de Tiago ou esperar por um carinho de Dona Lourdes perto da hora do café. Foi numa dessas tardes mornas, quando Dona Lourdes terminava de podar as plantas do jardim e Tiago ajudava a recolher as folhas secas, que o portão tocou. Não era comum alguém aparecer de surpresa. Lourdes limpou as mãos no avental e foi até a frente. Ao abrir, deparou-se com um homem alto, magro, de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo sol. Ele usava uma camisa social amassada e segurava uma pequena mala nas mãos. Havia algo nos olhos dele que incomodava. Um misto de cansaço e hesitação. Boa tarde. Aqui mora a senhora Lourdes? Ela confirmou com a cabeça, sem abrir muito o portão. Sim. O que deseja? Sou professor aposentado. Me chamo Álvaro. Fiquei sabendo que a senhora adotou uma cadela Caramelo que apareceu na feira de adoção da escola. Eu vim. Bem, acho que vim ver se é ela mesma. Lourdes franziu a testa, desconfiada. E por que o senhor acha que conhece essa cadela? Porque eu conheci uma igual. E porque ela salvou meu neto. Lourdes abriu o portão devagar e permitiu que ele entrasse. Tiago observava a distância, parado com a vassoura na mão. Caramelo, assim que viu o homem, paralisou. Seus pelos se arrepiaram levemente e ela soltou um latido baixo, mas não de ameaça. Era um som diferente. Um reconhecimento misturado com dúvida. Álvaro se agachou lentamente e ficou em silêncio. Caramelo se aproximou devagar. Cheirou o ar. Encostou o focinho no sapato dele. Depois se afastou e deitou sob a sombra do limoeiro, como se aceitasse sua presença, mas sem entusiasmo. É ela, disse o homem com a voz embargada. Eu sabia que era. Naquele dia, meu neto tinha saído da escola correndo, atravessou a rua e um carro vinha na direção dele. Eu gritei, mas não deu tempo. A cadela apareceu do nada, empurrou ele com o corpo. Ele caiu no chão, mas não se machucou. Ela ficou parada na frente do carro, como se enfrentasse o motorista. Depois desapareceu. Nunca mais soubemos dela. Procuramos por dias. E agora vejo que ela foi parar no lugar certo. Dona Lourdes ficou em silêncio. Sentiu as palavras do homem entrarem como uma brisa fria no calor da tarde. Agora tudo fazia sentido. O bilhete, os desenhos, a redação da criança, os boatos no bairro da Pedreira. Caramelo não havia apenas salvado uma vida. Ela havia marcado para sempre a memória de uma família. E por que o senhor demorou tanto para procurá-la? Álvaro olhou para o chão. Mexeu na alça da mala. Porque minha filha, mãe do menino, se mudou. Tivemos muitos problemas. E só recentemente, voltando para Santo Alívio, ouvi alguém falando da cadela da escola. A descrição bateu. O porte, a cor, o jeito de andar. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Dona Lourdes ofereceu um copo de água, e os dois sentaram na varanda. Tiago sentou no chão com Goiaba no colo, ouvindo tudo atentamente. Álvaro contou mais da história. Disse que o neto, hoje com 7 anos, ainda falava da cadela. Que guardava um desenho dela numa caixa de brinquedos e chamava de Heroína Dourada. O senhor quer levá-la de volta? Perguntou Lourdes, direta. Não. Não quero. Na verdade, acho que nem posso. Moro sozinho agora. Num quarto nos fundos de uma pensão. E mesmo que pudesse, ela claramente pertence a esse lugar. Eu só queria agradecer. E, talvez, visitá-la de vez em quando, se a senhora permitir. Lourdes respirou fundo. Tinha o hábito de desconfiar de gente que aparecia do nada. Mas havia algo naquele homem que transmitia sinceridade. E se Caramelo não se opôs, talvez ela também não devesse. Pode vir. Mas traga o neto da próxima vez. Acho que os dois têm coisa para resolver. Álvaro sorriu. Levantou-se, enxugou os olhos com o lenço amassado do bolso e agradeceu. Ficou por mais 1 hora, falando de livros, do tempo em que dava aula na escola da Pedreira, e das histórias que colecionava nas paredes da memória. Quando se despediu,
Prometeu voltar. Naquela noite, Caramelo parecia mais tranquila. Dormiu mais cedo, deitada no canto da varanda onde o homem havia sentado. Goiaba se enrolou junto dela, como sempre. Tiago perguntou se o neto do homem era o mesmo menino da redação. Lourdes assentiu com a cabeça. Era sim. Tudo estava se encaixando. Nos dias seguintes, a casa recebeu mais visitas. Crianças que ouviram falar da cadela heroína, senhoras do grupo de orações que queriam conhecer os novos moradores de Quatro Patas, e até a professora Marina apareceu com um presente, uma placa de madeira escrita à mão que dizia que vive uma verdadeira heroína. Lourdes pendurou a placa na entrada do quintal, ao lado do velho sino de ferro. Com a primavera chegando, o jardim floresceu com mais força. As goiabas amadureciam nos galhos baixos e Tiago aprendeu a colhê-las com um pano para não machucar os frutos. Caramelo agora dormia dentro de casa nos dias mais frios e começava a aceitar escovar os pelos com mais paciência. Goiaba crescia rápido, mais esperto a cada semana, e já começava a latir para sombras e folhas que se mexiam. Mas como a vida nunca segue apenas em linha reta, o destino ainda tinha guardado mais provações. Numa manhã nublada, o telefone de Dona Lourdes tocou. Era uma voz desconhecida, falando em nome da Secretaria de Animais da cidade. Haviam recebido uma denúncia sobre a permanência de 2 cães sem registro em uma residência urbana. Diziam que havia queixas da vizinhança sobre latidos, falta de higiene e risco de transmissão de doenças. Lourdes sentiu o sangue ferver. Não era possível. Desde que Caramelo e Goiaba chegaram, o quintal estava limpo, os animais vacinados, alimentados, e não havia barulho mais do que o normal. Entendeu de imediato que havia ali alguma má vontade. Será que foi a Jacira? Perguntou Tiago, revoltado. Não. A Jacira agora até dá biscoito. Mas alguém, em algum lugar, se incomodou com o bem que a gente fez. A carta informava que, em 3 dias, alguém da secretaria iria fazer uma visita para avaliação. Caso fosse constatada irregularidade, os animais poderiam ser recolhidos. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Dona Lourdes. Mas ao invés de se entregar ao desespero, decidiu agir. Foi até a escola e conversou com Marina. Pediu ajuda para organizar os documentos de vacinação, comprovantes de adoção e fotos das melhorias feitas no quintal. Foi até a pet shop que doou a coleira e pediu uma carta de apoio. Entrou em contato com a rádio da cidade e marcou uma pequena entrevista. Contou a história toda. O salvamento. A adoção. O mural. A transformação. No dia seguinte, Álvaro apareceu com o neto pela primeira vez. Um menino tímido, de olhos curiosos, segurando nas mãos o mesmo desenho antigo da cadela dourada. Quando viu Caramelo, correu até ela, ajoelhou-se e a abraçou com força. A cadela, que geralmente evitava gestos bruscos, não se moveu. Encostou o focinho no ombro do menino e fechou os olhos. Foi um momento de silêncio absoluto. Nem o vento ousou soprar. Dona Lourdes, observando tudo da varanda, entendeu ali que estava diante de algo maior. Algo que não era apenas dela, nem de Tiago, nem do menino. Caramelo era um elo entre histórias que precisavam ser contadas. Era uma ponte entre passados esquecidos e futuros possíveis. E se a cidade achava que poderia separá-los, estava muito enganada. Nos dias seguintes à visita de Álvaro e seu neto, Dona Lourdes se viu envolvida em uma verdadeira maratona para proteger Caramelo e Goiaba da ameaça que se aproximava. A Secretaria de Animais da cidade, responsável pelo chamado controle e fiscalização, anunciou que faria uma inspeção detalhada no quintal da casa, que para muitos ali na cidade já era conhecido como lar da cadela heroína. Tiago não desgrudava de Dona Lourdes. Sentia-se um soldado ao lado da avó, defendendo não só os cães, mas o que eles representavam para toda a comunidade. Na escola, as crianças começaram a escrever cartas de apoio, recados para a prefeitura, desenhos mostrando Caramelo como uma verdadeira protetora da vizinhança. Até Dona Jacira, que antes tinha uma relação meio desconfiada com os cães, fazia questão de trazer um saco de ração ou ajudar com a limpeza. No entanto, havia um morador no bairro que não compartilhava dessa empatia. Seu nome era Marcos, dono da casa ao lado. Ele reclamava frequentemente do barulho, da sujeira e do movimento no quintal. Para ele, cães eram um incômodo, nada mais. Quando soube da inspeção, fez questão de ir à secretaria para reforçar sua queixa, convencido de que acabaria com o que considerava uma perturbação. Dona Lourdes soube disso por acaso,
quando falava com a professora Marina no centro comunitário. Essa notícia acendeu uma chama dentro dela. Ela não podia permitir que, depois de tudo que Caramelo já havia passado, um vizinho reclamasse por mero capricho. No dia da vistoria, a casa estava limpa como nunca. O quintal parecia um pequeno paraíso, com flores recém-podadas e brinquedos espalhados para a goiaba. Dona Lourdes havia preparado a documentação que Marina ajudou a organizar: certificados de vacinação, comprovantes da feira de adoção, fotos e até recortes de jornal e rádio. Quando os fiscais chegaram, eram 2 homens de meia-idade, com pranchetas e um olhar profissional, mas não impiedoso. Examinaram o local com calma, fizeram perguntas sobre a rotina dos cães e até brincaram com Goiaba, que se enroscou nos pés de um deles. Caramelo ficou observando de longe, séria, mas tranquila. Marcos apareceu de repente, acompanhado de outros vizinhos que pareciam apoiar sua reclamação. Ele começou a falar alto, reclamando do barulho, dizendo que a presença dos cães diminuía o valor dos imóveis, que havia risco de doenças. Os fiscais ouviram com atenção, mas mantiveram a postura. Dona Lourdes, que até então estava sentada na varanda, sentiu o coração apertar. Mas não era a hora de recuar. Levantou-se e, com a voz firme, contou a história de Caramelo. Falou da coragem dela, do amor que a cadela e seu filhote traziam para a vida dela e do menino Tiago. Disse que tudo no quintal era cuidado com carinho, que os cães eram vacinados e bem tratados. Tiago, incentivado pela avó, juntou-se a ela. Contou como Goiaba aprendia a não fazer bagunça, como Caramelo o ajudava a ser mais responsável. Mostrou as cartas que as crianças da escola tinham escrito, a placa de heroína que Marina havia doado, as fotos da reportagem na rádio. Os fiscais conversaram entre si e pediram para conversar com Álvaro e o neto, que chegaram pouco depois, segurando o desenho antigo da cadela dourada. O menino, tímido, contou sua versão da história, falando sobre o dia em que Caramelo salvou sua vida, e como ele nunca esqueceu aquele ato de bravura. Depois de horas de conversa e análise, os fiscais agradeceram a todos e disseram que o relatório seria enviado à secretaria com recomendação favorável para que Caramelo e Goiaba permanecessem com Dona Lourdes. Marcos, visivelmente frustrado, saiu murmurando palavras incompreensíveis. No dia seguinte, Dona Lourdes recebeu uma carta oficial. Caramelo e Goiaba poderiam ficar, sem restrições, desde que as condições de higiene e cuidados continuassem sendo mantidas. Ela sentiu uma alegria profunda. Era uma pequena vitória, mas uma vitória que significava muito. Apesar da tranquilidade aparente, Tiago percebeu que Dona Lourdes estava cansada. A preocupação, a luta, os dias agitados começaram a pesar no corpo dela. Ele decidiu que precisava fazer algo para aliviar o peso dos ombros da avó. Pensou no jardim, que já florescia com as goiabeiras, mas precisava de mais cor, mais vida. Com a ajuda da professora Marina, organizou um mutirão na escola. Convocou as crianças, os pais, vizinhos, todos para uma tarde de plantio de flores e árvores no quintal da Dona Lourdes. No sábado seguinte, o quintal ficou repleto de vozes e risos. Crianças cavavam, plantavam sementes e regavam as flores, enquanto os adultos limpavam e arrumavam os canteiros. Dona Jacira trouxe bolos e café para todos, enquanto Dona Lourdes recebia abraços e agradecimentos. Caramelo, apesar da idade já avançada, se aventurava pelo meio da festa, sempre alerta, sempre protetora. Goiaba corria de um lado para o outro, descobrindo cada novo cheiro, cada nova textura. Tiago se sentia orgulhoso. Estavam construindo mais do que um jardim. Estavam cultivando esperança. No fim da tarde, sob a sombra de uma árvore recém-plantada, Dona Lourdes sentou-se ao lado de Tiago e olhou para o céu. Sabe, disse ela, por muito tempo pensei que a vida tinha me dado só perdas. Mas agora vejo que ainda tem muito para crescer. Como essas flores. A gente só precisa cuidar, mesmo quando parece difícil. Tiago sorriu. É verdade. E a Caramelo é a prova disso. Dona Lourdes acariciou a cabeça do neto e depois olhou para a cadela, que já se recolhia ao seu cantinho. A gente venceu uma batalha. Mas ainda tem um caminho longo pela frente. Ela sabia que, apesar de ter vencido a fiscalização, ainda havia quem não compreendia o valor daquele amor que transcendia palavras. Ainda havia preconceito, medo do diferente, daquilo que não se encaixava nas regras frias da cidade. Mas também sabia que não estava sozinha. E que, no final, a coragem,
a persistência e o amor sempre encontrariam um jeito de florescer. O bairro de Santo Alívio preparava-se para o tradicional Festival da Primavera, uma celebração anual que reunia moradores em torno de música, comidas típicas, artesanato e, principalmente, muitas histórias locais. Para Dona Lourdes, Tiago, Caramelo e Goiaba, aquele evento representava uma oportunidade única para mostrar à comunidade o verdadeiro significado do vínculo que construíam, além de fortalecer o apoio que já recebiam. As semanas que antecederam o festival foram de intensa movimentação. Dona Lourdes organizou uma barraca para vender bolos e doces caseiros, uma forma de ajudar a arrecadar fundos para o tratamento veterinário de Goiaba, que ainda tinha algumas sequelas leves de sua condição inicial, exigindo cuidados especiais. Tiago, entusiasmado, ajudava na preparação e criava pequenos cartazes explicativos sobre a importância da adoção responsável, com fotos e histórias de Caramelo, sua mãe heroína, e do filhote. No quintal, o jardim recém-plantado florescia com mais vigor. As cores das flores se misturavam às frutas maduras das goiabeiras, exalando um aroma doce que atraía passarinhos e vizinhos curiosos. Caramelo, agora mais dócil, aceitava a movimentação em sua volta com serenidade, enquanto Goiaba mostrava um lado brincalhão e desinibido, correndo entre as pernas dos visitantes. A professora Marina assumirá um papel fundamental na organização do grupo que defenderia os direitos dos animais durante o festival. Ela havia conseguido apoio da rádio local, que anunciou o evento com destaque, destacando a história de Caramelo como um símbolo de superação e amor incondicional. O dia do festival amanheceu claro, com um céu azul brilhante e uma brisa leve que refrescava o ar. A praça central ficou cheia de barracas coloridas, gente animada e crianças correndo em volta. Dona Lourdes e Tiago montaram a barraca com cuidado, exibindo cartazes, fotos e as delícias preparadas pela avó. Caramelo ficou perto da barraca, recebendo carinhos dos visitantes e até algumas guloseimas especiais feitas por Dona Lourdes, enquanto Goiaba interagia com outras crianças, agora mais sociável e confiante. No meio da tarde, durante uma roda de conversa sobre cuidados e respeito aos animais, Álvaro apareceu novamente, acompanhado do neto e de sua filha, a mãe do menino. Essa era a primeira vez que ela vinha à casa de Dona Lourdes desde que se mudaram, e sua expressão era uma mistura de timidez e gratidão. Ela agradeceu por tudo que Dona Lourdes fez por Caramelo e Goiaba, reconhecendo que o laço que unia aquelas vidas ultrapassava qualquer distância ou dificuldade. Pediu para conversar a sós com Dona Lourdes, e juntas falaram sobre a importância da comunidade e do apoio mútuo para construir um mundo melhor, não só para humanos, mas para todos os seres que compartilhavam aquele espaço. Enquanto isso, Tiago percebeu que havia um grupo de pessoas que, apesar do clima festivo, observava a barraca com certo desprezo. Eram vizinhos que ainda não haviam superado o incômodo inicial com a presença dos cães e não acreditavam na mudança que o tempo e o afeto trouxeram. Entre eles, Marcos estava de novo, olhando com desdém, acompanhado por alguns conhecidos. Foi o momento em que Tiago, sentindo o peso da responsabilidade, percebeu que aquela batalha era maior do que ele imaginava. Precisaria de mais do que cartas e declarações para transformar as opiniões. Foi então que a professora Marina sugeriu uma atividade diferente, uma apresentação teatral feita pelas crianças da escola, baseada na história de Caramelo. A ideia era mostrar a todos, de maneira leve e emocionante, como o amor e a coragem podiam mudar vidas. Nos dias seguintes, o grupo de crianças se reuniu para ensaiar, liderado por Marina e com a ajuda de Tiago. Caramelo e Goiaba foram estrelas improvisadas, participando das cenas que retratavam o momento em que Caramelo salvou o neto de Álvaro, e como ela e seu filhote encontraram um lar de verdade. A peça emocionou a todos no dia da apresentação, especialmente quando Tiago, representando o menino, se ajoelhou diante de Caramelo e fez uma promessa de sempre cuidar dela e de Goiaba, respeitando e protegendo a amizade que os unia. A mudança no olhar dos vizinhos foi visível. Alguns até se aproximaram para pedir desculpas ou fazer perguntas, tentando entender melhor a situação e, quem sabe, participar daquele ambiente de cuidado e afeto. No entanto, como em toda história que se preze, nem tudo era um mar de tranquilidade. Durante a montagem do cenário, uma tempestade repentina se formou sobre Santo Alívio, com nuvens escuras e trovões que assustaram crianças e adultos. O vento forte derrubou parte da tenda onde a barraca de Dona Lourdes estava instalada, espalhando bolos e cartazes pelo chão. Caramelo latiu preocupada, protegendo Goiaba que tentava se esconder debaixo de uma mesa. Tiago correu para recolher tudo o que podia, enquanto Dona Lourdes tentava manter a calma diante do caos. Foi um momento de vulnerabilidade para todos, mas também de união.
Vizinhos que antes se afastavam se aproximaram para ajudar a recolher os objetos e reconstruir o espaço. Marcos, surpreendentemente, estendeu a mão para ajudar, mostrando que mesmo as resistências podem ceder diante da solidariedade. Depois da tempestade, a festa retomou com ainda mais entusiasmo. A comunidade se fortaleceu, unida por uma causa maior do que qualquer desavença pessoal. Naquela noite, sentados na varanda iluminada pela luz suave da lua, Dona Lourdes, Tiago, Álvaro e sua família conversaram sobre o futuro. Decidiram criar um grupo de apoio para animais abandonados, envolvendo escolas, igrejas e comerciantes locais. Caramelo e Goiaba, exaustos mas felizes, dormiam tranquilos, como se soubessem que a luta por seus direitos estava apenas começando, mas que agora tinham um exército de amigos ao seu lado. O sol da manhã surgia tímido, tingindo as primeiras folhas das árvores de Santo Alívio com tons dourados que combinavam perfeitamente com o pelo caramelo da cadela heroína. Caramelo despertava lentamente ao lado de Goiaba, que já dava seus pulos animados, pronta para mais um dia cheio de aventuras. Dona Lourdes preparava o café, enquanto Tiago organizava seus materiais para a aula, mas a sensação no ar era diferente. Havia uma tensão silenciosa que nem mesmo o cheiro das flores recém-plantadas no quintal conseguia dissipar completamente. Depois do sucesso no Festival da Primavera e da surpreendente união da comunidade, um novo desafio se apresentava, ainda mais complexo. A Secretaria de Urbanismo da cidade anunciou que o bairro passaria por um processo de requalificação. Havia planos para a construção de prédios residenciais e comércios que ameaçavam alterar a rotina pacata de Santo Alívio. Muitos moradores já estavam preocupados, e Dona Lourdes sabia que isso poderia significar o fim do quintal onde Caramelo e Goiaba encontravam abrigo e liberdade. Tiago, atento e curioso, começou a pesquisar e conversar com professores, vizinhos e líderes comunitários para entender as reais consequências do projeto. Descobriu que a prefeitura pretendia desapropriar algumas áreas, e que a casa de Dona Lourdes poderia estar na lista. Dona Lourdes sentiu o peso da responsabilidade e do medo. A casa era mais que um lar, era o símbolo de resistência para ela, para Caramelo, para Tiago, para toda a comunidade que agora enxergava nos cães um elo de esperança e afeto. Decidida a não desistir, mobilizou-se para organizar uma reunião comunitária, convocando todos os moradores a se manifestar. No encontro, as vozes se ergueram, algumas cheias de esperança, outras carregadas de receio. Álvaro, a filha e o neto também participaram, mostrando que o vínculo entre as famílias era mais forte do que a ameaça que pairava sobre o bairro. Foi nesse momento que Marcos, o vizinho que antes se mostrava resistente, surpreendeu a todos ao declarar seu apoio à manutenção da área verde e dos espaços comunitários. Ele havia refletido sobre o impacto da urbanização e percebeu que a qualidade de vida seria perdida caso tudo fosse transformado em concreto. A partir dessa decisão, nasceu um movimento chamado Viva Santo Alívio, com o objetivo de preservar o quintal de Dona Lourdes e as áreas verdes do bairro, promovendo uma convivência sustentável e respeitosa com os animais e os moradores. Enquanto isso, Caramelo parecia sentir a mudança no ar. Mesmo com seu jeito calmo, sua presença era como um escudo de proteção para Goiaba e para os moradores que a amavam. Ela parecia compreender que a luta era maior do que apenas proteger um espaço físico, era preservar um modo de vida. O movimento cresceu, ganhou adesões de escolas, comerciantes, igrejas e até da rádio local. Dona Lourdes e Tiago passaram a participar de reuniões na prefeitura, levando a história de Caramelo como exemplo de como a natureza e os animais enriqueciam a vida urbana. Entretanto, não faltaram obstáculos. A burocracia lenta, os interesses econômicos de construtoras poderosas e o desgaste emocional começaram a cobrar seu preço. Dona Lourdes sentia o cansaço nas pernas, e Tiago enfrentava a pressão dos estudos e o medo de perder o lar que tanto amava. Caramelo, percebendo a angústia da avó e do garoto, mostrava seus momentos de vulnerabilidade, buscando conforto junto a Dona Lourdes, lambendo suas mãos e deitando ao seu lado nas noites frias. Para aliviar a tensão, Tiago sugeriu retomar as caminhadas pelas ruas do bairro com Caramelo e Goiaba, redescobrindo cantos esquecidos, histórias escondidas, conexões que reforçassem o sentimento de pertencimento. Durante uma dessas caminhadas, eles encontraram uma senhora idosa que morava em uma casa antiga, cheia de fotos e livros. Ela contou histórias sobre a fundação do bairro, as tradições culturais locais, a importância da preservação dos espaços naturais, e como a convivência com animais sempre fez parte da vida ali. Esses relatos fortaleceram ainda mais a convicção de Dona Lourdes e Tiago de que a luta pela preservação não era apenas um desejo pessoal, mas um compromisso com a memória e a identidade do bairro. Além disso,
surgiram novas alianças. Um grupo de artistas plásticos locais propôs uma exposição itinerante, com obras inspiradas em caramelo, goiaba e as histórias do bairro, visando sensibilizar a população e os tomadores de decisão. Marina, a professora, organizou uma série de oficinas nas escolas para ensinar as crianças sobre a importância do respeito aos animais e do cuidado com o meio ambiente, ampliando o movimento Viva Santo Alívio para as novas gerações. O tempo passou, e a luta seguiu intensa. Uma reunião decisiva na Câmara Municipal se aproximava, onde os moradores teriam a chance de apresentar suas propostas e tentar reverter a desapropriação. No dia da reunião, Dona Lourdes, Tiago, Álvaro e a filha, junto com um grupo expressivo de moradores, prepararam discursos, depoimentos e documentos que evidenciavam o impacto positivo de caramelo e goiaba na comunidade, o valor do quintal e a necessidade de preservar a identidade local. Caramelo, mesmo idosa, acompanhava tudo com seus olhos atentos, enquanto goiaba, já adolescente, caminhava confiante entre as pessoas, demonstrando fruto daquele cuidado e amor. Durante a sessão, a apresentação foi emocionante. Tiago falou sobre sua transformação pessoal, da coragem que aprendeu com caramelo, da responsabilidade que adquiriu ao cuidar dela e de goiaba. Dona Lourdes emocionou a todos com sua história de resiliência e amor. A votação foi apertada, mas o projeto de preservação do bairro foi aprovado. O plano de requalificação precisaria respeitar as áreas verdes e garantir espaços para animais, além de medidas de convivência sustentável. A vitória foi comemorada com abraços, lágrimas e sorrisos que mostravam o poder da união e da determinação. Naquela noite, sob o céu estrelado de Santo Alívio, Dona Lourdes sentou-se na varanda com Tiago e Caramelo. Sentiu o peso das batalhas, mas também a leveza da conquista. Ela sabia que a caminhada continuaria, que desafios ainda viriam, mas também que ali estava o lar que construiria um futuro melhor, para humanos e animais, juntos. A luz dourada do entardecer pintava as ruas de Santo Alívio com um tom acolhedor, enquanto o vento suave agitava as folhas das goiabeiras no quintal de Dona Lourdes. Caramelo, mesmo com a idade avançada, caminhava lentamente, sentindo o aroma das flores e da terra úmida sob suas patas. Goiaba, já crescida e cheia de energia, corria atrás de borboletas, descobrindo os pequenos prazeres da vida com a inocência típica de um filhote que aprendeu a confiar no mundo. Dona Lourdes e Tiago observavam a cena em silêncio, um sentimento profundo de paz preenchendo o coração dos dois. A longa jornada que começaram juntos estava chegando a uma fase de serenidade, marcada pelas vitórias, pelas lições aprendidas e pelo amor que construíram. O movimento Viva Santo Alívio havia se consolidado como uma força viva no bairro, capaz de transformar opiniões, preservar espaços e promover o respeito entre os moradores e a natureza. O quintal que um dia fora ameaçado agora era um símbolo de resistência e união, onde crianças brincavam e adultos compartilhavam histórias, sempre acompanhados por Caramelo, a cadela que havia salvado uma vida e conquistado uma comunidade. Tiago, que antes era apenas um menino tímido, agora se destacava como um jovem responsável, cheio de projetos e esperança. Ele sabia que aquela casa e aquele quintal eram mais que um lar, eram o palco onde a coragem e o amor haviam mudado destinos. Naquela tarde, Álvaro e sua família vieram visitar Dona Lourdes. O neto, com um sorriso largo, trouxe um presente especial, um álbum de fotografias que reunia os momentos mais marcantes da vida de Caramelo, desde o dia do resgate até as conquistas recentes. Enquanto folheavam as páginas, Dona Lourdes contou histórias que emocionavam a todos. Lembrou das noites de preocupação, dos desafios enfrentados, das pequenas e grandes vitórias que foram conquistadas passo a passo. Caramelo, cansada, deitou-se ao lado de Dona Lourdes, como se compreendesse a importância daquele momento. Goiaba, ainda inquieta, buscava atenção, brincando com os sapatos do menino. Mais tarde, sob o céu estrelado, Tiago e Dona Lourdes se sentaram na varanda. O silêncio entre eles era confortável, preenchido por uma cumplicidade que só o tempo e o amor podiam construir. Tiago quebrou o silêncio. Você acha que Caramelo sabe o quanto ela mudou nossas vidas? Dona Lourdes sorriu, olhando para a cadela que descansava perto da porta. Acho que ela sente, Tiago. E sabe que, apesar das dificuldades, nunca estamos sozinhos. O menino apertou a mão da avó com força, como uma promessa silenciosa. Eu vou cuidar dela e da goiaba para sempre. Como elas cuidaram da gente. E naquele instante, a cadela de pelos Caramelo ergueu a cabeça, como se ouvisse aquelas palavras feitas com o coração. Nos meses que se seguiram,
a história de Caramelo e Dona Lourdes ganhou ainda mais força. A rádio local realizou uma série especial, com entrevistas, relatos e mensagens de apoio de toda a região. A escola passou a incluir no currículo aulas sobre cuidado e respeito aos animais, inspiradas pela saga da cadela heroína. O quintal florescia em beleza e vida. As goiabeiras davam frutos doces, as flores coloriam cada canto, e o som dos pássaros se misturava aos risos das crianças que corriam livremente. Dona Lourdes, mesmo cansada em alguns dias, sentia uma felicidade profunda. Sabia que a coragem de um cão e a determinação de um menino haviam tocado muitas pessoas, que transformações verdadeiras aconteciam quando o amor era o fio condutor. Uma tarde, enquanto limpava o quintal, Dona Lourdes encontrou uma carta deixada pela professora Marina. Nela, Marina agradecia por ter aprendido com aquela história a verdadeira força da esperança e da solidariedade. Ler aquelas palavras fez Dona Lourdes sentir que todo o esforço tinha valido a pena. Não só por ela e por Tiago, mas por todos que ali encontraram um motivo para acreditar. O tempo passou, e Caramelo, já com seus anos dourados, continuava sendo a guardiã do quintal e do coração de todos. Goiaba, agora forte e saudável, mostrava que o futuro estava garantido. Em um dia especial, a comunidade organizou uma pequena festa para homenagear Caramelo. Foi um momento emocionante, com música, discursos e lágrimas de alegria. Dona Lourdes, emocionada, falou sobre a jornada que parecia impossível, mas que, com coragem e amor, se tornou realidade. Caramelo nos ensinou que nunca devemos desistir, que o amor é a maior força que existe, que cuidar uns dos outros é o que nos torna verdadeiramente humanos. Tiago, com os olhos brilhando, prometeu continuar o legado, cuidando de cada vida, protegendo a natureza e espalhando a mensagem de esperança. Enquanto o sol se punha no horizonte, Caramelo olhou para a multidão com olhos cheios de sabedoria e ternura, como se entendesse que aquele era seu maior presente. A história da mãe Caramelo que pulou no carro com seu filhote para salvar uma vida não era mais apenas uma memória, mas um farol que iluminava o caminho para todos que acreditavam na força do amor. E assim, naquele quintal em Santo Alívio, onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçavam, a vida seguia seu curso, doce como o cheiro das goiabas maduras e quente como o abraço de quem nunca desistiu. Fim. Você chegou até aqui? Então comente ficar. Curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.